Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A Celina me ligou e ela falou assim: Você aceita? Aí eu pensei assim, falei: Eu aceito. Eu falei para Deus que eu não vou ficar falando não para a obra de Deus, né? E eu creio que Deus nos levanta e nos capacita, né? Hoje eu falei para Deus, falei: Senhor, a minha maior preocupação é falar assim: Senhor, não deixe falar aquilo que vem de mim, mas que eu possa falar aquilo que o Senhor quer falar, né, para a tua igreja e para mim, porque quando a gente ministra, Deus fala muito mais, acho que com a gente mesmo que está ministrando, né? Aqui estão os meus pastores, que eu amo demais, e eu estava ali sentada e pensando, né, que eles acreditaram muito em mim desde eu novinha. Quando eu vou contar aqui, pastora, me deu vontade, agora não estava programado, não. Mas eu lembro quando eu prestei vestibular e escolhi, né, minha profissão, e aqui na igreja tinha a escola, e eu fui chamada passei na primeira fase, né, da federal, e a pastora logo me chamou, me contratou para trabalhar aqui na escola. E eu fiquei muito empolgada, fiquei muito feliz, era o meu primeiro serviço, né, carteira assinada, e foi aquela alegria. Fiz meu plano de aula, né? Só que no dia que o negócio começou, o trem não foi do jeito que eu pensei que ia ser. Eu estava toda empolgada, mas e ali eu lembro que aquelas crianças, era educação infantil, as crianças muito pequenas, e elas choravam porque não estava acostumada de ficar na escola. E eu só sei que foi até na hora do recreio que até a professora chorou. E aí eu chorei, e aí eu chamei a pastora e falei assim: Pastora, olha, eu fiz o curso errado. Eu prestei vestibular errado, eu não nasci para esse negócio, eu devia ter feito letras, que esse negócio de trabalhar com menino pequeno, e eu não quis saber. E aí o pastor estava aqui, eu lembro que ele me levou ali para o escritório, a gente conversou, ele, a pastora, eu chorando, e eu falei: não, pastora, e nem tinha saído ainda o resultado da segunda fase, né? E eu lembro que a pastora falou assim: não, mas você já passou. Ela ia acreditando, e eu falei assim: pastora, mas nem saiu. Ela: não, Ana Paula, você já passou, já vou te contratar. E Deus tem as formas de trabalhar na nossa vida, né? Deus usou a vida da pastora para acreditar em mim e falou assim: não, eu vou te mudar de função, até você ir acostumando na escola. E aí eu fiquei ali, né, trabalhando na secretaria alguns meses, e depois eu fui para a sala de aula, e aí eu descobri que eu amo ser professora. Só que eu não gosto de dar aula para os pequenininhos. Mas, assim, foi um incentivo, né, dos meus pastores. Eles, com toda a sabedoria, o pastor Ailton conversou comigo ali, e graças a Deus saiu o resultado. Eu passei, a pastora Rosângela estava certa, né? E hoje, assim, quando eu lembro da minha trajetória, da minha profissão, né, não tem como, ficou marcado o começo da minha profissão. Foi eu chorando ali junto com as crianças, né? Mas graças a Deus, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto em Eclesiastes 3. É um texto que fala muito comigo, faz tempo que eu não falo dele, né? Mas Deus, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? E Deus foi me mostrando através de louvores, foi através, né, de palavras que eu estava lendo, e eu falei: tá bom, então vai ser sobre isso. Eclesiastes 3. Amém? Todos acharam? Há tempo para tudo. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para prantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para ajuntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar.
um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar, um tempo para odiar, um tempo para guerrear e um tempo para a paz. E depois lá no 11 fala assim: tudo ele fez, formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações para que nenhum homem possa descobrir a obra de Deus. Fez desde o princípio até o fim. E o 14, eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso Deus faz para que o homem tema diante dele. Então, assim, essa palavra, eu assim, cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, que eu medito, Deus fala muito comigo. Ontem eu estava orando ontem à noite e eu gosto muito de orar lá na sacada do meu apartamento. Parece assim que eu gosto do meu quarto, mas quando eu preciso assim à noite, 3 horas da manhã, que Deus me desperta, e eu falo assim, opa, eu vou lá para a sacada. Às vezes eu não fico muito lá porque tá frio, mas eu gosto muito de ir para lá, olhar para o céu e falar com Deus. É o meu, como se diz, é o meu lugar favorito lá na minha casa de falar com Deus, né? E eu estava meditando e pensando sobre o nosso tempo. Até assim, no dia que a Senira me ligou, a gente falou sobre o tempo, a gente já tinha falado uma vez, né? Também tinha falado com a Nessira, o quanto o nosso tempo ele tem sido consumido com as nossas correrias do dia a dia, né? A impressão que eu tenho é que o tempo ele tem passado tão rápido, que assim, às vezes eu planejo fazer alguma coisa, quando eu vejo já é 5 horas da tarde, eu falo, meu Deus, não consegui fazer nem a metade das coisas que eu queria fazer. Eu falo assim, eu não sei se é porque eu cresci, mas quando eu era pequena, parece que quando falava assim, vai começar a semana, demorava tanto para passar uma semana. Agora, quando eu pisco, já é sexta-feira, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu creio que os dias têm sido abreviados mesmo, que é a palavra se cumprindo, né? Que é o final dos tempos. E a Bíblia, ela fala de 2 tipos de tempo, né? Ela fala do tempo Cronos, né, nas palavras gregas, e o tempo Kairos. Alguns falam Kairos, né? Esse tempo Cronos é o tempo, é o nosso relógio, é a nossa semana, é o nosso ano, né? É o tempo que a gente sabe que vai marcar. Por exemplo, uma mulher está grávida, a gente sabe, é 9 meses para o neném nascer. Então, é o tempo que a gente tem certeza, né, que vai acontecer. Falta tantas horas para se cumprir isso. Daqui 2 dias eu vou viajar. Então, assim, é o tempo Cronos, né? É o tempo real. E tem o Kairos, que é o momento certo de Deus, que é a oportunidade favorável, né? Que é a época conveniente, né? É o momento certo de Deus. Isso é que é o mais difícil, a gente saber, a gente entender, a gente ter fé e saber esperar o momento certo de Deus. Porque o tempo Cronos, não. O tempo Cronos, ele é fácil. Se você sabe, assim, o tempo das coisas, uma vez uma pastora, eu conversando com ela orou, ela falou para mim, ela falou assim, Ana Paula, é, o problema não é a fé, às vezes a gente tem a fé, né? O problema é que a gente quer saber o tempo. E na Bíblia tem muitas passagens que a gente vê assim, o tempo Cronos, né? A gente vê quando fala das vigílias, quando fala das estações, tem as festas, né, que acontecia ali, né, entre os judeus, que tinha a época certinha, né, que eles viajavam, se encontravam. Tudo isso daí, se a gente for parar para pensar, é um tempo Cronos, é um tempo certo que tem aquilo que a gente sabe que vai acontecer, né? Abraão e Sara, eles demoraram 25 anos para a promessa se cumprir na vida deles. Moisés, né? 40 anos no deserto. José foi 13 anos entre a escravidão e a prisão, né?
antes antes dele governar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente sabe o tempo certo. Só que, quando a gente vamos falar de Sara agora, Deus fez uma promessa, né, para eles. Só que eu tô falando aqui que demorou 25 anos. Será que se a Sara soubesse que ia demorar esse tanto de tempo, será que ela tinha querido dar o jeitinho dela? Eu acho que não, né? Se ela soubesse, falava assim, não, não, eu falo, não, vai demorar, né? Mas 25 anos vai se cumprir, né? Eu acho que ela não tinha tentado dar o jeito dela. Aí ela foi colocar a mão, ela foi tentar dar o jeitinho, né? Falar, não, Deus, está demorando muito, vamos acelerar isso, né? E esse é o nosso problema, não é só o meu, não. Eu tenho certeza que é de muitos. Porque a gente quer ver o resultado das coisas, a gente quer ver acontecer, né? E quando Deus faz uma promessa, se ele falasse o tempo, era muito fácil. Falasse, não, é 10 anos, não, daqui 5 anos. E a nossa fé? Será que isso vai passar? A gente vai desistir do propósito, né? Então, Deus tem falado muito comigo, sabe? Sobre essa questão do tempo, né? Sobre a gente saber esperar, sobre os momentos, sobre as dificuldades, né? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. A Bíblia, ela nos ensina a remir o nosso tempo, né? Aproveitar bem os nossos dias. Então, se eu falo assim, quando eu me programo, quando eu me organizo, parece que eu me sinto tão melhor. Que eu acordo, falo, eu vou fazer meu devocional, depois eu vou para academia, né? Depois eu vou planejar, vou fazer minhas coisas. E principalmente porque a gente tem que priorizar, né, o nosso Deus. Porque quando a gente se organiza, quando a gente prioriza, né, fazer as coisas de Deus, vocês podem perceber, pelo menos na minha vida é assim, as coisas parecem que elas começam a acontecer naturalmente. Agora, o problema é que a gente vive hoje numa sociedade que o nosso tempo tem sido roubado. Né? Eu falo, o nosso tempo tem sido roubado e quantas vezes a gente não consegue tirar nem o tempinho para fazer o devocional. Eu tenho lutado muito comigo a respeito disso, porque eu gosto de fazer, é bom, né, tirar o nosso tempo, o nosso melhor tempo, que é o nosso, a gente levantar e fazer o nosso devocional. Porque eu tenho percebido, se eu deixar isso para depois, gente, chega no final do dia, eu tô cansada, eu tô com sono, eu começo a ler a Bíblia, eu não dou conta, eu começo a abrir a boca, né, e eu não consigo concentrar. Então, assim, quando a gente fala das nossas primícias, não é só o nosso dízimo, não é só a nossa oferta. É aquilo que você tirar o seu tempo, o tempo de melhor qualidade, que é quando você acorda, que você está descansada, que está descansado, falar assim, Senhor, eu estou aqui para te agradecer, né? Para te pedir perdão, para falar com o Senhor e a gente ouvir também a Deus, porque é importante a gente ler a Bíblia, né? Porque é Deus falando com a gente. E eu gosto muito também de tirar o meu tempo para ouvir um hino e falar assim, fala comigo, né? Fala comigo. E nesses horários, nesses tempos, teve uma vez que eu nunca contei isso assim para muita gente, mas eu vou contar agora, tô sentindo vontade. Quando eu tava indo pro monte, né, gosto muito de ir pro monte orar. E eu tava lá no monte e eu falei assim, Senhor, como que é ouvir a sua voz? Eu quero ouvir, que a gente vê muitos pastores falando, eu ouvi Deus falou comigo. Deus, aí eu fico assim, eu não sei se vocês tinham isso, principalmente quando eu era mais nova, eu falava assim, como que é ouvir a voz de Deus? Deus vai vir aqui, vai falar, né, comigo, e Ele fala das formas dele. Cada um, Deus vai ter uma forma de falar. Deus já usou um mendigo para falar comigo. Deus já falou assim na minha mente que eu pensava que era coisa da minha cabeça. Então, assim, Deus fala com a gente. Só que para Deus falar, a gente precisa de tirar um tempo para ouvir Ele.
Porque se a gente não tirar um tempo, como é que ele vai falar? Se você está na correria do dia a dia, se você não para e fala assim, fala comigo, fecha o olho, sabe? Conversa com Deus. Eu gosto muito de falar com Deus dirigindo. Eu amo dirigir. E aí, quando eu tô dirigindo, às vezes eu coloco um hino, às vezes eu não coloco e fico conversando com Deus. Eu falo assim, o povo deve pensar que eu sou meio doida, mas não tem problema não. O papo é que é entre eu e Deus. Os outros, deixa pra lá, né? E que eu tava falando sobre o monte, eu tava lá orando, e Deus começou a falar assim, ore pelos seus sentidos. Ore pelos seus sentidos. Eu falei, Senhor, mas eu vou orar pelos meus sentidos, vou orar pelo meu tato, né? Pelo meu olfato. E eu falei assim, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. E eu sozinha lá, assim, orando. Eu falei, isso não tem procedência. E aí eu escutei, ora pelos seus sentidos. Eu falei, tá bom, melhor obedecer, né? Eu falei, eu vou orar. E eu comecei, e eu orei. E Deus foi me dando, sabe assim, sabe como que você fala assim, eu não sei como é que eu vou orar pelos meus sentidos, mas Deus foi me dando, sabe? Foi orando, orei pelo meu paladar, orei pelo meu olfato e pela minha audição, para Deus proteger os meus ouvidos, e aonde eu colocasse as minhas mãos, que Deus usasse o meu tato. E assim, terminei de orar e fui embora. E eu pensei assim, gente, eu tô ficando meio doida, né? Só pode, né? No outro dia, eu fui trabalhar, eu trabalho de manhã bem cedinho, era umas 6 e pouco da manhã, eu ia trabalhar, e eu liguei, eu gosto muito de colocar hino no Spotify, né? Só que dessa vez eu coloquei na rádio mesmo. E aí começou a tocar um hino da Nívia Soares, chamado Teu Toque. E eu fui escutando, eu nunca tinha escutado aquele hino. Isso foi uns 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Eu nunca tinha escutado aquele hino. E eu fui ouvindo, achei bonito ele, de fato. Só que no meio daquele hino, ele tem uma ministração da Nívia Soares. E no meio daquela ministração, ela começou a orar pelos sentidos. Ela começou a orar pelo tato. Eu falei assim, meu Deus, eu parei o carro. Eu tava ali perto do Jardim Botânico. Eu parei o carro e eu fiquei assim, eu falei, Senhor. E assim, nitidamente, eu vi Deus falando. Eu falei assim, eu falei com você. Eu falo com você. Não é coisa da sua cabeça, né? Mas isso é porque a gente precisa o quê? De tirar um tempo, né? Para falar com Deus. E Ele fala. Se a gente pedir para Ele e a gente tirar esse tempinho, seja na sua varanda, seja no seu quarto, seja dentro do seu carro, né? E a gente precisa, sabe, tirar um tempo para Deus. Eu anotei aqui também, né, que Jesus, né, ele é o ponto principal do tempo. Eu fico pensando assim que Deus, ele pode tudo, né? Às vezes a gente pensa assim, Deus tem poder para fazer isso, Deus pode fazer aquilo, né? Não, Deus, ele não tem poder. Deus, ele é o poder. Então ele faz na hora que ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quer. Não é isso? Ele não tem o poder para fazer. Né? A gente pensa, não, Jesus tem, nossa, Deus tem. Ele é o poder, é diferente, é bem diferente de ter o poder, né? Porque ter o poder, às vezes você tem, mas você não vai poder fazer na hora que você quer. Ele é o poder. Então, ele faz da maneira dele, né? Ele transforma, ele cura, né? Ele faz no tempo dele. E às vezes a gente luta muito contra isso, a gente quer brigar com Deus, tá orando, e Senhor, mas por quê? Senhor, eu tenho orado, Senhor, por que que não acontece, né? Senhor, eu quero fazer essa faculdade, mas o Senhor não abre as portas, né? Eu entendo que, claro, que a gente tem muitas coisas que a gente tem que correr atrás. A gente precisa fazer a nossa parte, né? E igual hoje mesmo, eu vou dar até um exemplo aqui do meu irmão. Ele me ligou, aí ele veio aqui para meus pais estão viajando, ele veio, eu tava lá na minha casa, e ele falou, perguntou se eu ia na casa da minha mãe. Falei, sim, mais tarde eu e a Dalila vai lá, né? Aí ele, não, então eu vou lá almoçar com vocês. Aí ele foi me contar que tinha sido mandado, tinha saído do serviço, né? E eu falo muito para ele, falei, você tem que estudar, você tem que estudar.
E aí eu falo para ele, falo assim, Deus, ele faz acontecer nas nossas vidas. Mas como é que você vai arrumar um emprego melhor se você não quer estudar? Ele não quer. Ele fala assim, não, aí agora ele falou para mim que vai estudar. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu creio. Porque eu tenho orado por ele, os meus pais, né, minha irmã, a gente tem orado por ele. Eu creio que Deus vai dar né, vai abrir a mente dele. Porque eu penso, ele tem que dar, né, o passo dele para estudar. Porque senão vai chegar o tempo de colher, como que ele vai colher? Né? Se ele mesmo, ele está fazendo as escolhas, a gente tem as nossas escolhas, né? Mas Deus, ele quer nos abençoar. Eu penso assim que às vezes ele tá com a bênção assim, para entregar pra gente, e às vezes a gente ou desiste no meio do caminho, ou a gente não faz a nossa parte. É o que, né, Deus fala comigo, filha, faz a sua parte, que eu faço a minha, né? E a gente precisa crer, né? E a vontade de Deus, gente, ela é boa e agradável para as nossas vidas. Às vezes a gente não entende o que acontece, a gente não entende as circunstâncias que a gente está passando. Mas às vezes é necessário para a gente, Deus colocar os pingos nos is, né? Deus acertar o caminho que você estava assim, né? Não sabe se vai, se fica. Então muitas coisas são necessárias na nossa vida, por mais que a gente não entenda, né? Eu me perco um pouco nos papéis, gente. Parece que eu nem sou professora, né? Professora é tão acostumada a falar, mas quando a gente sobe aqui é diferente, né, pastora? Aí, pastora é professor também, ele sabe. Aí eu fico aqui meio perdida nos meus papéis aqui. Em questão dos dois tempos que eu falei, né? Do Cronos e do Kairos. Deus, eu orando assim, Deus falou assim, gente, precisa ter uma harmonia entre esses dois tempos, né? O tempo cronológico e o tempo de Deus. E como que a gente faz para ter essa harmonia? É aí onde entra a nossa fé, porque a gente precisa, né, de exercer a nossa fé para que as coisas venham acontecer no tempo de Deus. E às vezes a gente fala, Senhor, por que que tá demorando tanto, né? Porque Deus, ele constrói no secreto. Porque tudo que se torna grande primeiro, cresce no invisível. Vocês podem ter certeza. Quando a gente vê uma árvore muito frondosa, muito bonita, antes dela crescer para fora, primeiro a raiz dela está crescendo ali. E é o que vai sustentar aquela árvore. Então, Deus constrói no secreto. Muito, né? E a questão eu anotei aqui também que eu acho muito bonito, a questão deixa eu achar aqui, da borboleta, né? A borboleta que ela sai do casulo antes, o que que acontece com ela? Ela perde a força nas asas, né? Muitas nem vai voar, vai até morrer, porque ela não vai ter cumprido o papel dela, que ela era ter aguentado o processo, né, ali no casulo, para depois ela sair no tempo certo e ganhar os céus e voar, né? E esses exemplos, se a gente para pensar, a nossa vida é assim. Tudo tem o seu tempo determinado. Só que tem tem acontecido o quê? A nossa ansiedade. E essa ansiedade, ela tem feito a gente nos acelerar, não saber escutar a vontade de Deus. E quando a gente fala, assim, às vezes, da ansiedade, a gente não para pensar o tanto que isso é sério, né? Essa questão da ansiedade. Eu vejo lá no meu serviço tantas pessoas, né, que às vezes não conseguem, precisa de pegar às vezes uma licença, né? Porque a ansiedade toma conta, né? Eu às vezes eu me vejo um pouco no pastor Ailton, quando ele fala aqui, porque a gente sabe que ele não gosta de tomar remédio, né, pastor? Eu já vi vários testemunhos dele que ele fala, eu vou orar, eu não vou tomar remédios, né? E eu já tive, assim, alguns tempos que eu tive
muita ansiedade, né? Querendo e falando com Deus. E eu falei assim para Deus, Senhor, eu não vou tomar remédio. Eu não tenho nada contra remédio, não, mas eu sou meio teimosa, assim, com essa questão. Eu falo, Senhor, vamos conversar aqui. Eu vou ler a tua palavra, eu preciso dormir, eu preciso estar bem, eu preciso trabalhar. Então, o Senhor, que é o dono, né, do ouro, da prata, o Senhor que tem todo o poder, que é o poder, eu falo, eu confio em ti, tira essa ansiedade da minha vida, né? E me ensina a confiar em ti. Me ensina a confiar em ti. É o que eu tenho pedido para Deus. Toda vez que eu vou por questão dos remédios, pastor, eu lembro de você, não tem jeito. Toda vez eu falo assim, não, eu vou na fé que o pastor Ailton tem. Eu também não vou precisar tomar esses remédios. Só quando precisa mesmo. Agora eu tô tomando a vitamina D, né? Eu vi que tinha que repor a vitamina, tava baixa. Então, assim, a gente também tem que saber se cuidar, né? Se precisar, a gente tem que ir lá e tem que tomar, tem que ir no médico. Mas tem coisas que eu levo, né, pro altar mesmo, pros pés de Deus. Falo, Senhor, me ajuda, eu não preciso disso aqui. E uma coisa assim, eu sou professora, né? E o que eu vejo? Hoje, assim, nas crianças, nos jovens, que às vezes eu trabalho também com jovens, mais com crianças e adolescentes, mas eu percebo, assim, a geração da velocidade. A gente está vivendo e está vindo aí uma geração da velocidade. Eles não sabem esperar. Eles querem as coisas no tempo deles. Se a gente que é adulto já está difícil de esperar, gente, a gente pega o celular trava, a gente já fica desesperada, a gente não tem paciência. Esses dias eu tava lá no meu prédio, aí eu moro no 10º andar, né? E aí eu tô lá, eu tô chamando o elevador, aí tem um elevador de um lado e um de outro, assim. E aí eu parei lá, o elevador tava lá no 17º lá, e eu chamando o elevador, e eu já apertei, já corri lá pro outro lado. Aí eu olhei assim, falei assim, meu Deus. Falei, isso aqui não vai demorar nem 3 minutos para esse elevador, para que esse desespero? Mas a gente tem que parar e lutar contra isso. Só que eu tô falando assim, gente, é adulto. E essas crianças que estão vindo? Por isso que a gente tem que orar muito por essa geração, porque para mim é a geração da velocidade. Eles não aceitam não. Na sala de aula, misericórdia, é uma luta. É uma luta com essas crianças. Eles querem na hora deles. E isso vem de casa. Então, assim, chega na sala de aula, nós professores, a gente sofre. Porque como é que você vai parar o menino que já está acostumado com aquilo ali? Eles não têm paciência para copiar uma tarefa do quadro mais, sabe? E eles não querem estudar, igual eu dei o exemplo do meu irmão aqui, né? A maioria deles, eu perguntei para o meu aluno, acho que foi para uma aluna minha, o que ela queria ser? Ela quer ser influencer. Não precisa estudar, não precisa ficar 5 anos na faculdade, sentado, né? Esses dias eu vi um meme no Instagram que falou assim: não se fazem mais alunos como antigamente. Fala assim, gente, eu fiz o TCC sem a IA, sem inteligência artificial, né? A gente lia os livros. Você pega esses jovens hoje para colocar para ler um livro, é muito difícil ter paciência. Tem os adolescentes aqui, sabe? É difícil, não é? É muito difícil, não é fácil. Fazer uma tarefa, às vezes eu passo 2 tarefas de casa. Professor, esse tanto de tarefa? Pra que isso tudo? Porque eu tenho que jogar no meu videogame? E assim, se fosse assim, antigamente, tem que jogar bola na rua, tem que, né? Não. Agora tem que gastar o tempo nas telas, né? E então, assim, essa questão do tempo, a gente precisa orar muito por essa geração, que é essa geração da velocidade, eles não sabem esperar. E como é que essa geração vai aprender a esperar? Como é que essa geração vai prosseguir para o alvo, né? É só muita oração, gente. A gente precisa orar muito pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, para dar muita sabedoria para os pais, para saber como conduzir, porque não é fácil, porque é uma coisa que não tem como tirar deles também, porque
a geração de hoje em dia é a geração tecnológica, né? Não tem como tirar, mas precisa de muita sabedoria, né? E eu coloquei aqui, ó, o céu, ele não se move com base em ansiedade, ele se move com propósito, né? Então não adianta a gente ficar com ansiedade, porque Deus não vai vir colocar a mão e abençoar porque você está ansioso. Você precisa, o processo ele diz crescimento, ele diz paciência, perseverança e respeito ao tempo de Deus. Isso exige uma fé inabalável. Então, esperar, né? Respeitar o tempo de Deus na nossa vida, aceitar o tempo de Deus na nossa vida, né? Isso existe uma fé inabalável. E para isso, a gente precisa de orar, a gente precisa de jejuar, a gente precisa estar firme, lendo a palavra de Deus, tirando o nosso tempo, né, para ler a palavra, desligando. Gente, eu faço lá em casa, tem hora que eu falo assim, eu vou ler a palavra, aí um manda mensagem, outro liga, eu já peguei o celular, já fui lá dentro, lá no guarda-roupa, coloquei ele lá dentro, aí você fica aí. Porque senão às vezes a gente não consegue, porque esse celular, ele é difícil, ele é complicado. E a gente precisa de, né, deixar e desligar. E se for preciso, se eu falo, se não estiver dando conta, desliga. Desliga, porque uma hora você lendo a palavra de Deus, a gente é muito edificado. Mas se você passar uma hora do seu tempo, se você não souber administrar o seu tempo, essa uma hora ela vai passar do mesmo jeito. Eu falo porque eu estava conversando com a Senira esses dias. Ela é professora também, a gente está de férias, né? A gente falando o que a gente está fazendo. A gente não viajou, mas a gente está tentando organizar muitas coisas, né? E eu falei para ela, falei, se eu estou tentando organizar algumas coisas na minha casa. Eu gosto todas as férias, trocar a decoração da casa, organizar, limpar aquilo que eu não consegui limpar durante o semestre e ir organizando. Só que eu até comentei com ela, eu falei assim, gente, olha, esse celular eu tenho que pegar ele. Agora eu aprendi, eu ligo a televisão, coloco o YouTube ou o Spotify, eu coloco palavra lá na televisão, louvores na televisão, e aí em uma hora eu faço tanta coisa na minha casa, mas é muita coisa. Agora, se eu ficar com aquele bonitinho daquele celular aqui, não tem jeito. Você lembra de uma coisa, você lembra que você tem que responder uma mensagem para um, você lembra que tem que responder uma mensagem para outro, o outro liga, né? Então, assim, o que for preciso para a gente fazer a obra de Deus, a gente saber gerir o nosso tempo, eu falo, faça. Porque você vai se sentir satisfeito no final do dia, você vai sentir a graça de Deus, que você vai falar assim, eu consegui, eu fiz, eu li a Bíblia, eu louvei, eu organizei o meu tempo, eu fiz as minhas visitas que eu tinha que fazer, né? Então, é isso que eu quero deixar hoje, que em Eclesiastes 3, né? Que tudo há um tempo determinado por Deus, para que a gente possa conseguir deixar essa ansiedade de lado, né? Conseguir entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Por mais que às vezes a gente desviou do caminho, a gente, né, talvez não fez do jeito que era para fazer, porque Deus tem o melhor, mas a gente também tem as nossas escolhas, né? Mas Deus ele tem o propósito para nossa vida. E ele quer fazer, ele quer cumprir esse propósito e depende também da nossa fé. A gente precisa passar pelo processo, né? A gente precisa passar pelo crescimento, perseverança e respeito, né, ao tempo de Deus. E é isso que eu queria deixar hoje para você, para a igreja. Amém? Pode deixar aqui. Tá ligado. Amém, Deus abençoe. Graças a Deus. Vocês sentiram a palavra do Senhor falando na vida de vocês? Porque eu senti a palavra de Deus confirmando no meu coração quando eu entrei nesse reunião.
E eu cheguei e o Senhor começou a falar comigo e mostrar como as pessoas tinham entrado